Alô, amigos. É uma alegria estarmos aqui em mais um encontro pelo Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Mi Brasil. Nós que estamos nesse projeto, né, de selecionar alguns trechos da obra da codificação e fazer um olhar desse material a partir da proposta da benfeitora Joana de Ângeles. E hoje, eu e a Adriana estamos aqui para trabalhar justamente um tema bastante interessante, que é as paixões e as emoções na dinâmica psíquica. Então, nós vamos nos ocupar, né, do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, né, da perfeição moral, o item paixões. Então, esse é nosso desafio de hoje, né, Adriana? Poder se ocupar desse tema tão fundamental, tão importante para a gente, né? Como é que tá para ti as emoções aí para poder trabalhar esse tema das emoções? Tá aí, o coração está batendo? E então, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer alguns elementos aqui que Kardec propôs, de que alguns questionamentos, né, para os espíritos, né? E a gente poder, a partir dos questionamentos que Kardec traz, né, pensar algumas questões sobre o tema. Né? Então, na pergunta 907, né, está lá, então, uma pergunta importantíssima que Kardec faz aos espíritos, e ele pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, é a primeira questão que Kardec, né, levanta em relação a esse tópico, é que as paixões, né, apesar de existirem na natureza, se elas são negativas, né? Se é o princípio que rege as paixões é um princípio negativo, é o mal. E qual é a resposta dos espíritos? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, isso é bem interessante, né? Que a resposta do espírito, que as paixões em si mesma não são negativas, mas sim forças da alma, né? Forças da natureza que habitam dentro de nós e tem como, então, princípio favorecer possibilidades de movimentar energias para a realização do bem. Mas elas podem realmente, em algum momento, né, na medida que se acresce ao livre-arbítrio do homem, ou seja, que essas paixões começam a serem subjetivadas, né, assimiladas por nós, e encontram daí outros elementos que envolvem hábitos, tendências, condicionamentos e direções que a gente vai dando, né, acabam elas, como diz aqui, né, os espíritos, tomando um valor, uma intensidade, né, e um abuso que acaba daí sendo negativo. Então, eu começo com isso, né, Adriana? A gente começa a falar um pouquinho sobre isso, né? Se tu quiser já trazer alguma coisa a partir desse elemento, para a gente começar a conversar. Não, o teu microfone não tá aberto. Eu não estou te ouvindo.
Eu não estou te ouvindo. Algum probleminha aí no teu áudio, né? Não, não consigo te ouvir. E agora? Agora Agora deu. deu. Desculpa. Então, é isso que eu estava até pedindo. Desculpa que quando você me questionou, eu comecei a falar e vi que o áudio estava atrasado. Enfim, mas eu acho que é o próprio tema, né? Se nós pensarmos no tema e as paixões, né? E as emoções nessa dinâmica psíquica, e o quanto Kardec, já na codificação, se debruça sobre esse tema e trabalha em vários momentos, até na Revista Espírita, ele traz esse tema, né? É um tema muito profundo, é um tema importante, é um tema que é importante fazer essa distinção, porque nós temos, né, sempre essa impressão de que a paixão é sempre algo negativo, é algo ruim, que a emoção é sempre negativa. E aqui nessa primeira questão, Kardec pergunta de uma forma importantíssima, né, para a espiritualidade, e aqui ele está dizendo que não, o excesso, sim, que causa essa dificuldade essa questão do bem e mal, né? Então, sempre em frequência, intensidade e duração, isso que vai determinar se algo é patológico ou dentro de um padrão. Não gosto do termo normal, porque de perto ninguém é normal, mas assim, né, algo que teoricamente é uma alavanca para o progresso, né? Porque se está na nossa base da nossa humanidade, algo nosso, como que isso pode ser mal, né? Então, aqui a resposta está exatamente nesse excesso, né? Muito bom esse tema. Interessante. É importante fazer essa distinção, né? É importante da gente começar. Até a Daniele aqui já está provocando um diálogo. É importante o pessoal poder realmente dialogar conosco, né? E ela, então, em cima do que foi colocado, né, a partir da resposta dos espíritos para Kardec, ela pergunta: tendo em vista o exposto, as paixões em si podem ser consideradas neutras? E isso é uma questão importante, né, Adriana? Porque quando a Joana vai trabalhar com os conceitos de arquétipos do Jung, né, e os arquétipos são forças no nível biológico instintivas, né, que vão depois mobilizar as paixões, as emoções, porque tudo começa no instinto, o impulso, né? E o Jung vai dizer assim que o instinto ele é movido por um princípio, ou seja, por um objetivo espiritual. E claro, todo impulso ele é dínamo, ele é força, né, que mobiliza, né, em favor da vida. Então, é algo que às vezes, né, tudo que é de Deus é muito exuberante, né? Então, de uma certa maneira, nessa exuberância, né, da vida, a gente é arrebatado por essas forças, né? Mas elas não são negativas e nem positivas, elas são neutras. Então, os arquétipos, né, eles são atributos e não qualidade. Então, há uma diferença entre qualidade e atributo, né? Quando a gente fala em atributo, a gente está falando realmente de uma condição, né? de uma realidade que se apresenta com sua característica própria. Agora, quando a gente fala em qualidade, a gente está falando já em uma qualidade positiva e negativa. Então, as paixões, que na verdade, numa linguagem mais moderna, seriam as emoções, né? Os impulsos, as emoções. Né? Então, as paixões estão dentro desse universo que abarca, né, os impulsos, as emoções, elas não são uma qualidade em si mesma, né? A qualidade, né, que esse impulso, que os arquétipos, né, e as manifestações das emoções vão ter, vai depender da direção e das relações que estabelece entre a dinâmica psíquica, né, que envolve os conteúdos e as funções e as estruturas que compõem a nossa realidade. Então, estou falando em energia, né?
em energia e impulso, né? Tudo, né? E como é que essa energia é conduzida? Que expressão ela toma, né? Então, quando ela toma uma expressão, ela vai ganhando uma qualidade. Então, vamos pegar a agressividade, por exemplo. Né? A agressividade é uma característica nossa, né? O ser humano ele tem uma capacidade de uma força agressiva, que é fundamental para a vida, né? Se eu uso essa agressividade de maneira positiva, por exemplo, né? Um médico, cirurgião que tem que cortar uma pessoa, ele tem que ter uma cota de agressividade. Se ele não tiver essa agressividade, ele não consegue ter energia, uma postura para conseguir fazer e ter esse comportamento que é necessário naquele momento. Agora, se essa agressividade ela é fora de contexto, ela é inadequada no sentido que ela é exagerada, por exemplo, ela se torna violência. E aí ela é negativa. Então, você vê que a agressividade em si não é boa nem ruim, ela é neutra, mas o uso que a gente vai fazer dela vai determinar, sim, se ela vai ter algo que é destrutivo ou construtivo. Não sei se quer colocar alguma coisa, Adriana. Eu gosto dessa ideia quando você falou da direção, porque a gente pode pensar pelo sentido filosófico da palavra, né? Instinto e emoção. E aí, lembrando Descartes tem uma diferenciação muito interessante entre sentimento e instinto, né? Ele tem um livro que chama As Paixões da Alma. Então, ele diferencia paixão de sentimento pelo sentido. Como ele tem esse princípio dualista, então ele vai falar que quando essa emoção vem do corpo para a alma, seria uma paixão. Está no livro As Paixões da Alma. E quando vem do espírito para o corpo, seria um sentimento. Pela filosofia, pelo viés de Descartes. E ele fala, é bem interessante, então ele fala que o amor pode ser paixão e o amor pode ser sentimento. E aí, como ele diferencia amor de paixão e amor de sentimento filosoficamente? Pela direção. Então, quando esse corpo ele tem essa questão do amor pautado no instinto, né? Um instinto sexual, um instinto animal, um instinto de preservação da espécie, ele é uma paixão que depois vai se tornar uma emoção, né? E quando ele parte do espírito, que reconhece esse ser, aí seria um sentimento. Então, eu gosto dessa ideia filosófica, porque aí fica fácil de entender essa questão da direção, né, desse sentimento. E se a gente olhar o sentido etimológico de paixão, ele é contrário à ação, e vai estar bem dentro do que Descartes fala, né? Então, paixão é receber a ação passivamente. Então, quando eu coloco a minha mão sobre uma mesa, né, a minha mão realiza a ação, e a mesa recebe uma paixão, porque ela fica ativa ali, ela não exerce nenhuma influência sobre aquilo. Então, foi passiva ao receber a minha mão. E aí a gente vai estar diferenciando. Ele fala que, por exemplo, a fome é uma paixão da alma, porque é algo que o corpo sente e obriga esse espírito a tomar uma medida. Ele provoca uma paixão que faz aí a interferência do espírito, dependendo da escala que ele está, a escala evolutiva, ele vai trabalhar para conseguir esse alimento, ou ele vai roubar para conseguir esse alimento, ou ele vai matar para conseguir esse alimento. Mas obriga a alma a realizar algumas coisas, né? Bem interessante essa visão, né? Porque realmente a gente vai pensar a questão do prazer, né? Ele começa também nessa ideia que o Descartes coloca, né? A partir das sensações físicas. Então, as sensações físicas acabam sendo realmente uma medida de referência para a gente poder se experimentar, né? E começar a estabelecer esse diálogo, né? A partir dessas sensações, e aí que são gratificantes, né, ou não, né, a partir do corpo, mas que depois vão sendo transcendendo o corpo e buscando outras gratificações que são espirituais,
né, Adriana? Porque pode se gratificar por sensações corporais, né, a partir desses movimentos dos impulsos, dos instintos, mas pode se gratificar também a partir da beleza eu estou aqui na janela da minha casa, estou vendo o pôr do sol agora, né? O céu está meio nubladinho, então está meio um som de roxo, de vermelho, e dá uma imagem muito linda. Então isso dá um prazer também, isso traz alegria, né? Então a gente vai começando, e como espírito, né, reconhecer, né, a partir da nossa capacidade, né, de construção de valores, de beleza e etc., né, outros tipos de gratificação, né, de bem-estar, de prazer que vão se dando na medida que o espírito vai superando aos pouquinhos o corpo, né? E aqui é interessante que, na sequência, na 908, o Kardec vai perguntar esse limite, né, entre uma paixão boa ou má, né, quando que ela deixa de ser boa para se tornar má ou vice-versa, né? E ele vai dar esse exemplo do cavalo, né, que se nós estivermos em cima desse cavalo e nos deixarmos ser conduzido pelo cavalo, perder o controle sobre ele e ele nos levar, isso para Kardec seria ruim, porque eu estaria me deixando levar por esse instinto, por essa agressividade. Então, eu mato, né? Eu traio, eu faço uma série de coisas perniciosas para o meu espírito. Mas, a partir do momento que eu tenho esse cavalo, que eu utilizo como um instrumento de transporte, que vai me ajudar a vencer as distâncias, e coloco ele ao benefício do bem comum e para o meu próprio crescimento, então isso aí seria uma paixão boa, né? Então ele vai trabalhar essa ideia do cavalo, que pode ser governado ou não, trazendo essa ideia de que é uma alavanca para o nosso progresso espiritual e moral, uma vez que a gente vai poder, de certa forma, educar essa paixão, no sentido de poder trazer isso para um espaço contido, né? Para um espaço que ele não vai ser nem reprimido e nem, ao mesmo tempo, vai poder ser atuado, né? Então, eu tenho que conhecer, dialogar com esse sentimento, dialogar com esse impulso, dialogar com essa tendência, entender a que serve, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter a vontade, né? Que depois ele vai perguntar, né? Se nós tivéssemos a força da vontade, se a gente poderia conter, e ele fala que na maioria das vezes sim, mas aí ele fala como falta para nós essa energia da vontade, né? Que se a gente olhar Leon Denis, uma das potências da alma é a vontade. É interessante que a Joana, né, vai dizer que ninguém pode viver sem emoções, né? Ou numa linguagem que está sendo trazida aqui nos Espíritos, né? Ninguém pode viver sem as paixões, né? Pois elas fazem parte justamente desse trânsito para a realidade espiritual, enquanto no corpo de carne, né, elas impulsionam, né, a vida em uma ou outra direção. Então, tu vê, a Joana está colocando aí as paixões como forças mobilizadoras da vida que são direcionadas em direção ou outra, né? Então, como a gente comenta aqui no Kardec, né, que as paixões são alavancas que aumentam as forças do homem em favor da execução dos desígnios da providência, né? Mas que deve ser dirigida e não se deixar dirigir, como a Adriana coloca aqui, né? Pois assim se volta contra ele, né? Então, de uma certa maneira, que no final do comentário de Kardec, né, Adriana, 908, que tu leu, ele vai colocar que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, aqui já está tendo o sentimento como um contraponto, né? A paixão. Então, a paixão como sendo um estado de se deixar abarcar por esse impulso e não
construir esse impulso de uma maneira a dar uma expressão adequada, e até muitas vezes se identifica com esse impulso, né? E o sentimento com uma capacidade, então, de poder começar a criar, né, valores que começam a partir da vontade, como a Adriana colocou, um trabalho de superar e controlar e direcionar, né, esses impulsos em favor de algo positivo. E aí entra a questão dos vícios, né, Adriana? Porque quando a gente fala dessas paixões desenfreadas, com comportamentos compulsivos, a compulsão por uso de álcool, outras substâncias, compulsão por alimento, a compulsão sexual, né? A gente está nos vícios, né? E os vícios, eles são justamente, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, os efeitos das paixões que se enraizaram em forma de hábitos de qualidade inferior. Ou seja, a gente vai daí se envolvendo, se deixando levar por essas forças, de maneira que vão se tornando um condicionamento, onde a gente não é dono do movimento, a gente é tomado pelo movimento, né? E aí a própria Joana de Ângeles vai dizendo que ela se tornam cruéis mecanismos ao que o ser se adapta. Ou seja, em vez de eu poder ser dono do meu movimento, né, eu acabo, de uma certa maneira, sendo dominado por essas forças, né, respondendo a muitas consequências desastrosas do ponto de vista emocional e moral, né? Então, daí está na questão daí dos vícios já. Teu microfone de novo tá. É que ele encosta ali, ele fecha, ele é bem sensível, só de encostar ali o mouse, ele fecha. Emmanuel já trouxe para nós, né, Paulo de Tarso, duas citações das cartas de Paulo, onde Paulo já trabalhou essa questão, né, antes de Kardec. Então, quando ele escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, o Paulo escreve que porque se viverdes segundo a carne, morrerás. Então, eu estou na matéria, mas essa matéria não pode exercer, claro, ela vai exercer sobre o espírito uma certa influência, mas essa influência, se o espírito ceder a essa influência, ele morrerás, né? Então, essa palavra morrerás que Paulo usa não é uma morte concreta, mas é uma morte simbólica para uma perda, né, desse espírito que se deixa levar por esse cavalo. E no segundo momento, quando Paulo fala sobre o vaso, né? Está na carta aos Tessalonicenses, que ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, esse vaso, segundo o alquimista, né, os alquimistas falam muito da necessidade de um vaso que contém essa matéria a ser transformada. Então, essa matéria a ser transformada é o próprio espírito. Então, em cada encarnação, a gente recebe um vaso, um corpo físico, que vai interagir com esse espírito e vai gerar sensações, emoções, e o espírito tem os seus sentimentos, né? Então, a importância de compreender essa relação, saber que ela existe, porque é aí que está no espírito a dificuldade de encarnar. Quando a gente vê, eles têm muito mais medo de vir para a matéria do que de ir para o mundo espiritual, né? Então, se olhar para o espírito, encarnar é mais difícil do que desencarnar, exatamente por essa interação do espírito sobre a matéria. E aí a gente vai ver na Revista Espírita que Kardec vai falar que esta paixão, as paixões, elas podem ser explicadas pela escala espírita. Então, Kardec vai dizer assim que para os espíritos de primeira ordem, né, ou seja, de terceira ordem, ou dos imperfeitos, que somos todos nós nesse momento de provas e expiações,
nós vamos sentir paixões boas e más. Tá? Então, o meu espírito vai sentir tanto a questão da paixão boa, que é o que é uma alavanca para o meu progresso, mas, ao mesmo tempo, eu vou sentir todas as outras, o desejo, a questão do poder, né? Todas essas outras, a raiva, que vai estar baseado no instinto de conservação, e daí o que eu faço com isso? Depois, os da segunda ordem, que são os espíritos bons, eles recebem apenas as boas paixões, ou seja, a matéria deles não vão exercer uma influência tão grande quanto para nós. E já os puros de primeira ordem, eles não sentem nem boas nem más, porque a matéria não tem nenhuma influência sobre eles, porque a matéria deles é muito sutil, né? Então, veja, até a questão das paixões, dos sentimentos, vai depender do meu desenvolvimento intelecto-moral. Interessante isso, né? Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais, então, justamente nesse processo, né, do que são as emoções e da dinâmica das emoções, a gente poder entender essa caminhada evolutiva que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que começa nos instintos, sensações, emoções, até chegar no sentimento, e no sentimento chegar no amor, né, Adriana? E porque a emoção é algo realmente muito rico na vida da gente, ela tempera a nossa vida, ela dá cor, dá sabor. Então, ela nos apresenta um universo muito instigante, muito complexo e rico, né? Mas, como dizia o Jung, né? Quando ele fala dos complexos, né? Que não é nós que possuímos as emoções, muitas vezes elas nos possuem, né? Que elas se atravessam de tal maneira em nossa vida, essas forças, que nos desestabilizam muitas vezes o ego, né? Provocando diversas reações de comportamento que depois a gente acaba se arrependendo, né? Tomado pela emoção, a gente acaba não refletindo, agindo de maneira mais impulsiva e muitas vezes de uma forma que é complicada, né? Que pode gerar realmente situações constrangedoras para todos nós. Então, a gente pode ver assim, que realmente as emoções são como força da natureza dentro de cada um, né? Então, nossos estados emocionais representam paisagens dinâmicas que expressam justamente essas forças mobilizadoras do nosso ser, né? Diferente do sentimento, né? Então, quando a gente fala em emoções, nós estamos na ordem de processos mais elementares, mais fisiológico. E como foi colocado antes, isso não tem uma conotação pejorativa, não é uma coisa negativa. Apenas a gente está trabalhando com um estágio, uma condição mais primária da nossa natureza, que é a nossa natureza animal. Então, as emoções estão ligadas, né, à nossa dinâmica fisiológica, né? Então, a gente pode... O conceito de emoção, né, gente, se a gente for poder resumir, né, a gente pode dizer que a emoção é uma reação afetiva, em geral intensa, momentânea, e que se manifesta por diversas perturbações, sobretudo de ordem neurovegetativa, né? E por isso que ela nos gera, nos encanta e nos amedronta, né? A gente tem medo das emoções, porque muitas vezes a mente emocional reage de forma indiscriminada e até infantil, ligando coisas por uma questão de semelhança, por um processo de vinculação pela memória afetiva, e não por um processo de elaboração mental, racional, né? Então, as emoções, elas apenas são uma resposta automática de movimentos que estão acontecendo e que não é um processo racional, né? Então, e aí a gente é tomado, né, de uma forma absoluta
E aí, quando a gente está nesse estado emocional, né, realmente a carga ligada àquela experiência que foi mobilizada impede a gente de ter uma relação objetiva da realidade, de raciocinar e agir de maneira mais consciente a partir do próprio ego, né? Eu não sei se tu teria interesse de colocar a diferença, né, Adriana, de paixão, de emoção e sentimento. Eu acho que seria interessante, né, trazer um pouquinho essa diferença daí, né? Sim, eu posso colocar, mas antes eu queria voltar para a gente não perder aqui como tem uma questão lá numa questão que a gente já comentou, então eu vou trazer a questão da Elisângela e aí eu vou nessa diferenciação. A Elisângela pergunta, né, ó, Joana, em momentos de meditação, capítulo 19, traz que a paixão é a reminiscência da natureza animal predominante no homem. Poderiam destacar como a vontade disciplinada ajudaria no processo educativo? Então, sim, obrigada, Elisângela, pela pergunta. E aqui, né, Kardec, ele na pergunta 909, aquilo que eu disse, ele pergunta, né, se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços, né? E aí a resposta que a espiritualidade dá é que sim, com pouco esforço, né? Olha, o que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam. Então, o poder da vontade sobre as paixões, ele vai desenvolver, inclusive com esse título, né? Está na Revista Espírita de 1863, onde ele vai trabalhar a ideia geral de que as paixões são arrastamentos internos, né? Então, aí é bem difícil essa questão, porque, ao mesmo tempo, a vontade tem que exercer uma força possível de segurar esse impulso, mas de deixar um espaço para essa alma vivenciar essa emoção e esse sentimento. Então, ele não vai nem arrancar de si, a vontade não pode arrancar isso dele, porque isso é da natureza humana, mas ele precisa intelectualizar esse impulso, ele precisa dar um espaço. É aí que Paulo fala do vaso, né? Nós precisamos dar um vaso, uma contenção para esse impulso, mas deixar esse impulso vivo, porque essa emoção é algo para mim, por exemplo, se eu pegar ali a própria raiva, a energia da raiva eu posso matar num momento de raiva. Então, esse instinto, com a minha vontade, eu seguro o impulso. Mas a partir do momento que eu segurei, eu tenho que deixar isso vivo dentro de mim, porque é essa energia que me faz, num momento de dificuldade, tomar um impulso para poder realizar uma ação, para poder fazer um movimento de rompimento com alguma questão muito difícil, né? Então, eu preciso da energia da raiva, mas a energia da raiva não pode tomar conta de mim. Então, é como se fosse, né? Eu gosto do Marlon quando faz a metáfora do jardim, né? Então, é como se essa emoção ela tivesse que ter um espaço nesse meu jardim, onde vai ser cultivada com um vaso, com algo que limita, igual lá no canteiro, né? Que tenha uma borda que não deixa isso tomar conta do jardim inteiro, mas ao mesmo, ou seja, eu não vou deixar atuar isso no geral, mas eu não vou reprimir. Então, a dificuldade está entre não reprimir e atuar, né? Então, a vontade tem que ser forte o suficiente para não deixar a atuação dessa emoção, mas, ao mesmo tempo, eu preciso deixar essa emoção viva sem que haja repressão. Então, é difícil essa questão, né, Gelson? Você quer falar um pouquinho? Que, na verdade, já há uma vontade, e essa vontade de não querer mudar, né? Porque o instinto em si mesmo, né, Adriana, ele é uma inteligência, né? Não uma inteligência nossa, né? É um processo autorregulado pela própria lei da natureza determinada por Deus. Então, o instinto, enquanto impulso, ele é uma força organizadora. O que acontece no homem? O instinto é psiquificado, esse é o termo que o Jung usa, há uma psiquificação do instinto, ou seja, quando o espírito começa a ter livre-arbítrio, e começa a ter um pouquinho de recurso, né?
a gente começa, então, a estabelecer. Não existe mais. O instinto nunca é puro. Quando tem um comportamento instintivo, ele já passa por algum nível de elaboração. Então, mesmo o espírito que se deixa levar pelo instinto, pelo impulso, pelas emoções de maneira desenfreada, né? Elas é porque, de uma certa maneira, aquilo convém a ele. Então, na verdade, começa um nível de conflito. Então, eu até posso racionalmente entender que aquilo é ruim para mim. Eu não quero mais beber, eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais reagir de maneira violenta, né? Mas eu sou tomado por aquilo. Então, tem uma parte minha que consegue ter uma crítica, mas tem uma parte minha que está identificado, na verdade, com aquele impulso, né? E aquilo se tornou um hábito. E se tornou um hábito, é difícil de eu poder transformar ele se não tiver uma força maior que movimentou a construção daquele caminho, né? Se as emoções são forças arquetípicas da natureza em nós, movimentando a libido, ou seja, as energias em favor de uma realização, né? E isso que a Elisete está falando, né? A Joana também vai colocar no livro Lição para a Felicidade, né? Que as emoções não podem ser destruídas, né? A Joana falou, elas são impossíveis das emoções, os instintos, e por serem destruídos, porque fazem parte da natureza animal, como ela coloca também no momento de meditação, né? E por fazerem parte da natureza animal, o que acontece? Elas justamente foram canalizadas, segundo a benfeitora, para o engrandecimento da alma e da cultura, da solidariedade, da generosidade, da beleza, da paz, do amor, ou seja, é uma energia, um combustível necessário para movimentar a vida em favor desse processo de mobilização e movimento nosso diante da vida, né? Então, ela é neutra, como a gente falou, né? Mas maleável e receptiva, que altera a sua constituição de acordo com os elementos mentais que determinam o despertar desses impulsos, né? E quando, então, nós somos tomados por uma indisciplina que é a incapacidade de se posicionar frente àqueles impulsos, porque aquilo se tornou um hábito, o que acontece? Isso exige uma carga dupla de energia. Porque tem um movimento natural dos impulsos, da qual eu já estou identificado, virou um hábito. E aí o que acontece? Se combater esse impulso, tentando trabalhar ele, é difícil, se deixar levar por ele, é pior ainda, né? E acaba muitas vezes daí construindo uma carga de energia que acabam botando em perigo a fonte que sustenta essa carga, que é o próprio espírito, né? Então, realmente é uma dinâmica complicada essa, né, Adriana? Isso. E aí, já falando nessa questão, né, da diferença entre sentimento e emoção, né, que você tinha pedido que eu falasse um pouquinho, o Jung ele faz uma distinção quantitativa, né, entre o sentimento e a questão do afeto e da emoção. Então, ele vai dizer que os sentimentos eles se tornam afetos ou emoções quando libera inervação física. Então, a questão da emoção, ela tem sempre um fator biológico junto. Então, a pressão sanguínea aumenta, ou, por exemplo, no caso da raiva, né, pode dar a mão ficar fria, porque está baseado num instinto, né, de luta e fuga, de conservação. Então, vai causar reações biológicas, né? Então, quando ela tem essa inervação, ela está mais ligada a um comportamento animal, reações mais primitivas, primordiais de origem inata. Então, um indivíduo tomado por uma emoção, é isso que você disse, né, Gelson? Fica difícil raciocinar.
e aí ele é possuído por essa emoção, e muitas vezes ele pode matar. O que a gente chama de crime passional é esse crime que a pessoa realiza sob o impulso de uma emoção, e, em grandes linhas gerais, a paixão, né? Essa questão do instinto mais de posse, né? Essa pessoa é minha, e aí eu tenho direito, inclusive, de matar, né? Claro que não é assim, mas a pessoa possuída por essa emoção pensa assim. Então, vai gerar uma reação desproporcionais que vai acabar contagiando as outras pessoas por essa capacidade da própria energia dessa emoção, né? É como se contagiasse os outros. E aí vai emergir sentimentos como mágoa, os complexos vêm à tona, conteúdos infantis não resolvidos, tudo isso vai vindo, né, por essas forças arquetípicas que existem na alma, que estão aqui na nossa natureza humana. Por isso que a Joana fala, não tem como você tirar isso, né? Nós, encarnado ou não, temos isso em nós, é nosso, é da nossa natureza humana, né? Portanto, precisa ser trabalhada, educada e não arrancada. Não posso reprimir, eu posso reprimir a manifestação disso, mas não arrancar isso de mim, da minha essência, né? E o sentimento é uma forma de raciocinar, né? Podemos pensar com a cabeça ou pensar com o coração, né? Já diziam os chineses. Então, para Jung, o sentimento é uma forma de razão, que é uma função racional, né? Isso é uma coisa bem importante que tu está trazendo, Adriana, que a gente não pode bloquear as emoções, né? Ou viver sem elas. Então, toda emoção, o desejo recalcado, ele reaparece com mais vigor em momentos imprevistos. Então, ele fica acumulado. Então, essa energia ali, né? Bloqueada das emoções, elas não são elaboradas, não são transformadas. Então, ela fica lá, né? Em algum momento, né? Ela vai agir ou em reações comportamentais exageradas ou, né, num processo de somatização. Então, a gente vai levar para o corpo, gerando o quê? Doenças, porque todas as doenças têm um fundo psicossomático. Então, o corte cerebral ele não pode causar nem evitar os processos do tálamo, que são intempestivos. Então, uma emoção reprimida, como colocou a Adriana, só tem reprimida a sua manifestação exterior. Então, quando essas emoções básicas não são traduzidas em ações, né, o que elas vão gerar? Excesso de adrenalina, de açúcar e outros processos metabólicos, né, que vão ter efeitos então patológicos e interferir. Então, as emoções vão interferir diretamente não só no comportamento, mas também com a nossa saúde. Elas vão estimular a saúde ou elas vão perturbar a harmonia do corpo, gerando, então, doenças em função dessa carga toda emocional que o corpo tem que, digamos assim, suportar, né? De uma certa maneira, o corpo acaba sendo um amortecedor daquilo que o espírito não consegue elaborar, né? Então, isso acaba afetando aí o corpo. E uma questão importante, né, Adriana, que tu está trazendo aí das emoções, né, é que os estudos sobre emoções e sentimento, né, vão pegar assim, claro, a paixão, a gente pode também, de uma certa maneira, fazer uma diferenciação das emoções em geral, porque a paixão amorosa, né, a paixão enquanto desejo, né, ela está ligada ao desejo também. Então, a emoção em si, ela é uma disposição passageira e uma manifestação isolada, momentânea, apesar da força de destruição que ela tem, né? E a modalidade que tá ligada às emoções é o poder. Então, já a paixão já tem uma disposição durável, porque tem a ver com o desejo, né? Ela pode ser contínua ou em episódio, enquanto manifestação, e a modalidade que gera, que determina a paixão, é o querer. Então, o poder e o querer estão
estão ligados, de uma certa maneira, a esse universo das paixões, das emoções, e pegando o amor como exemplo máximo, né, do sentimento, a disposição já é durável e permanente. Porque a pessoa que ama, ela entra numa condição, né? Então, a manifestação é contínua, né? E a modalidade do amor é o saber. Porque o sentimento é uma forma de razão, né? Como a Ale colocou, uma razão do coração, não é uma razão da cabeça. Então, o coração pode perceber a realidade de maneira objetiva. Ele discrimina, ele avalia, ele sabe que aquela pessoa está sofrendo, o sentimento qualifica a experiência, né? E determina, então, o valor que tem aquela experiência para mim. Então, é do saber, né? O aspecto modal. E o saber abrange também o querer e o poder. Então, o saber vai trabalhando para que esse querer, esse poder, possam, com o tempo, né, serem aproveitados em favor do meu crescimento espiritual. Né? E essa é a proposta. Né? Então, e aí a gente vai realmente vencendo, né, essas forças animais e vivendo elas, né, a nossa animalidade, de uma maneira natural, cativante, exuberante, com alegria, com disposição, com vitalidade e assim por diante, porque tudo isso é ligado com as emoções e com as paixões que estão lá na base da nossa constituição humana. Né? E aqui é importante a gente olhar que a Joana fala de uma forma tão linda, que o primeiro e o mais importante sentimento a romper o instinto é o amor. Então, veja que lindo, né? Então, o amor é esse desenvolver o instinto dessa camada primitiva de impulso e vai transformando ele em algo sublime, né? Então, o amor, ele é esse sentimento por excelência, ele é uma energia que une tudo, né? Então, se a gente olhar a definição de João de que Deus é amor, então Deus é uma energia de conexão que conecta todos os seres, todas as pessoas, todas as coisas, num movimento de união. Se a gente pensar nas células, né? Elas estão agregadas juntas por esse movimento de amor, que é esse movimento de união. Né? Então, aí vai esse instinto, sai do instinto de agregação e se torna amor. E esse amor começa primeiro por esse amor aos pais, aí o amor ao grupo social, né? A Joana vai falando dessa evolução ainda no início, um tanto egoísta, retributivo, né? Ele só dá se ele recebe, e aí esse sentimento vai se elaborando, e aí ele, quando consegue ser canalizado pela mente, ele vai, então, liberar os efeitos dos instintos. Então, como usar, né, a vontade nisso? Né? Quando eu consigo liberar esse instinto por meio do amor. Então, o amor, né, sempre supera uma multidão de pecados, ou seja, ele vai transformando o que seria impulso, instinto, emoção, até chegar, levar o espírito a uma emoção, levar ele a um... Né, sai do desejo de posse e ele vai levar um amor incondicional a tudo. Então, ele não ama porque ele deseja ser amado, ele simplesmente ama porque ele ama, independente do outro, né? Ele ama porque ele já atingiu essa conquista. Então, eu gosto de olhar a evolução disso como uma questão evolutiva mesmo, né? Que o ser, quando ele é... E aí a gente lembra lá de Lázaro, no Evangelho, que vai falar, né, da lei do amor, quando ele vai falar que no início esse ser só tem instintos, depois ele vai assumindo as emoções, aí ele vai chegando nos sentimentos, e o auge do sentimento é o amor. Então, é uma questão de uma evolução do ser, e assim nós vamos atingindo, galgando passo a passo esse desenvolvimento intelecto-moral de aprender a sentir, né? Aprender a amar. E por isso que o querer e o poder acabam sendo substituto do amor, né? Seja o desejo egoístico, do querer apaixonado, ou o poder irracional
né, que acaba muitas vezes movimentando o ego, né, como um substituto do amor. Então, toda vez que a gente tem essa incapacidade de amar, né, a gente tende a usar daí esse movimento mais arcaico. Por isso que o Jung, né, a gente, em vários momentos comenta, né, Adriana, né, aonde entra o poder, né, falta o amor. E onde entra o amor, não tem poder. Né? Então, o poder é um substituto do amor. Né? Então, quando alguém abdica do amor ou é incapaz de se relacionar pelo amor, daí a dinâmica que rege é a dinâmica do poder. Então, essas são duas coisas que são opostas, o amor e o poder. Né? Porque o poder enquanto controle, imposição, né? Enquanto não, porque o amor é um grande poder, mas é o poder espontâneo da força que conquista e não que impõe, né? Do controle do ego, dos ciúmes e o poder que quer escravizar o outro e assim por diante, né? Então, o poder realmente, o complexo de poder é uma posição ao amor. Aqui a gente pode já entrar, né, Adriana, na pergunta da Daniele, que é bem interessante aqui, né, que ela diz: os comentários de vocês me fez refletir sobre se orgasmo e o êxtase seriam diferentes expressões de um mesmo espectro de experiência humana e espiritual. Qual a opinião de vocês? E depois ela tem uma pergunta complementar, né, em relação a essa, com base na pergunta anterior: a sublimação sexual serviria como uma ponte entre esses dois estados, direcionando a energia vital para a realização de propósitos superiores? Então, são duas perguntas relacionadas, né, Adriana? Não sei se tu quiser comentar. Eu sempre trago, né, a dificuldade de pensar nessa canalização, né, como ela disse aqui, a sublimação sexual, né? Então eu fico pensando, se essa sublimação já é uma capacidade evolutiva desse ser que já transpôs esse amor para esse amor universal, e ele já faz, né? Então, como as pessoas perguntam, onde está a sexualidade de Divaldo, né? Grandes espíritos que tiveram na Terra, que não foram casados, né? Então, eles já conseguiram fazer essa sublimação de forma natural, que eles amam todos, né? Então, essa energia, porque a Joana trabalha uma coisa que eu gosto muito, que é a evolução também do amor, no sentido do primeiro nível, é o nível erótico, né? Então, o amor eros, né? Essa energia de eros, que é a energia erótica ainda desse sentimento, é uma das fases para poder amar, né? Então, quando eu penso se a pessoa está fazendo uma sublimação, porque ele já atingiu um nível que esse amor já é um amor à humanidade, ou ele está reprimindo, né? Porque, na maioria das vezes, quando a pessoa faz essa sublimação de forma forçada, que é o que a gente vê nas grandes instituições, como as igrejas, que foram obrigaram essas pessoas, né, a suprimir o instinto sexual. Por onde que ele veio? Ele veio reprimido e ele veio com a pedofilia, né? Então, veja, uma tentativa de impor uma sublimação, e aí vem tudo aquilo que é reprimido, ele vem por uma forma troncha, uma forma inferior. E aí essa sexualidade veio como uma forma de pedofilia. Então, eu acho uma questão que a gente poderia refletir aqui, né, Gelson, por um tempo grande, até que ponto isso é uma sublimação natural de algo que já consegue transpor além do instinto sexual, ou quando porque tem sim algumas filosofias orientais que falam dessa questão do orgasmo, né, que o homem não pode ter a questão da ejaculação por uma questão mais filosófica. E aí eu fico pensando, não sei como fica isso, porque cada ser humano vai ter o uso desse instinto, dessa emoção, desse sentimento, de acordo com a sua evolução. Então, se é um homem muito primitivo, como que ele vai dar conta dessa energia? Para mim, aí ele faz uma repressão e isso vai virar uma neurose em algum outro momento. Né? Não sei, Gelson, como que você vê isso? A Joana fala da importância de saber ouvir as necessidades do corpo
e aprender, né, a responder a elas de maneira adequada, né? E cada um tem uma necessidade de acordo com questões genéticas, de temperamento, que o temperamento tem muito a ver com essas questões genéticas e de natureza do próprio corpo, e as questões também emocionais, de carência, etc., que se juntam, né, essa dinâmica toda que envolve a questão sexual. Mas tem uma questão importante que eu acho que pode ajudar a gente a pensar isso, né, Adriana, que é a questão do arquétipo da conúncia. O arquétipo da conúncia é o grande arquétipo que sustenta a vida do próprio universo, que o arquétipo de conúncia pegou como arquétipo central da individuação. E o que é o arquétipo da conúncia? É justamente o arquétipo da comunhão, na experiência de totalidade. Então, com o tempo, né, a experiência amorosa ela vai se engrandecendo numa experiência espiritual de comunhão com tudo, né? Com Deus, com a natureza, com a humanidade, né? Com o planeta. Então, essa capacidade de viver plenamente a partir da construção e elevação desse sentimento. Então, de uma certa forma, nós temos necessidade de pertencimento. Estar em comunhão é pertencer. É um sentimento básico, porque a gente sai de Deus, a gente almeja Deus. Há um sentimento de falta. O desejo é movido pela falta, né? Os cristãos diziam onde só não há desejo para uma pessoa que está plena, que é perfeita. Porque o desejo é movido pela falta. Então, de uma maneira, há um grande desejo. E esse desejo de comunhão, de anseio de completude, de anseio por Deus, vai ser projetado em várias coisas de maneira equivocada, né? Porque a gente não compreende esse anseio. A gente vai viver isso, né? De várias maneiras. E vai viver isso também na nossa experiência humana, nas relações afetivas sexuais. Então, de um lado, porque todo arquétipo ele tem uma polaridade ultravioleta, que é espiritual, né? Ou psicológica, e uma polaridade que é instintiva, ou física, porque o arquétipo ele tem uma polaridade, né? É da natureza do arquétipo ter essa polaridade. Então, ele tem uma faceta para cima e uma faceta para baixo. E a libido, a energia do arquétipo, ela pode se manifestar tanto nesse nível infravermelho, do instinto, como no nível ultravioleta do espiritual. Então, a conúncio, né, esse arquétipo da comunhão, no nível instintivo, seria a experiência sexual. No nível espiritual, seria a experiência religiosa. Né? Então, é o mesmo arquétipo, né? Porque a experiência de comunhão mais forte que eu posso ter do ponto de vista físico é justamente o coito sexual, onde o orgasmo representa, então, esse momento máximo desse encontro. Enquanto que, no nível ultravioleta, esse arquétipo é vivido na comunhão com a divindade, onde o êxtase seria, de uma certa maneira, também a experiência máxima enquanto emoção desse encontro. Então, orgasmo e êxtase realmente se equivalem numa certa dimensão, tanto é que tem pessoas que, quando tem experiências sexuais movida por estágios outros, que não seja só da sensação fisiológica, mas de conexão profunda com a alma do outro ou consigo mesmo, pode ter experiências místicas durante o orgasmo. Né? Assim também, quando a Teresa d'Ávila, né, a gente chama que ela levitava e ela estava em êxtase. E quando ela estava em êxtase, parecia que ela estava tendo um orgasmo. Né? Era tão forte. As reações fisiológicas dela, o corpo tremia, né? E tinha certas reações, né? Do corpo, do próprio movimento do corpo e da voz, do barulho que ela fazia com a voz, que parecia que ela estava tendo um orgasmo. Então, as irmãs, né, as freiras, diziam que ela estava sendo penetrada por Deus, né? Ou seja, estava de uma certa maneira sendo
envolvida pela divindade. Então, de uma certa maneira, sim, há uma correlação entre essas duas coisas, né? Então, a gente pode realmente ser tocado profundamente, ser afetado pelas coisas da vida e despertar uma grande alegria, né? Uma grande alegria, né? Que em tempo vai chegar a esse êxtase, né? Agora, em relação ao impulso sexual, a ascensão sexual, tem dois aspectos aí, né, Adriana? Eu acho que tem um aspecto consciente do sacrifício, né? Quando o sacrifício é consciente, né? Porque o Jung vai falar, tem que sacrificar uma função em favor de outra. Então, eu tenho que sacrificar algo meu em favor de um foco de energia. Porque o ego, quando ele foca energia para alguma coisa, ele tem que abdicar de outras coisas, né? Então, agora eu estou aqui conversando com vocês, meu foco, minha energia é para esse momento, né? Então, eu tinha que abdicar de estar lendo, de estar passeando, de estar me gratificando com outras coisas, e sacrifiquei, né, algo da minha vida para estar aqui. Então, o sacrifício, quando ele é feito de maneira consciente, daí não é uma repressão. Porque eu estou vivendo, estou em diálogo comigo mesmo. Não, eu vou abdicar dessa experiência sexual, pode gerar um pouquinho de sofrimento, é difícil para mim ainda, mas eu estou consciente disso. Estou consciente que eu estou abdicando do meu desejo sexual, da minha experiência sexual, em nome de uma outra experiência. E vou dialogar conscientemente com isso. Então, dessa sublimação, enquanto educação, enquanto deslocamento de energia, enquanto elaboração, isso é um processo realmente de capacidade do espírito poder realmente superar e ser dono do seu movimento, mesmo que isso envolva um certo tipo de desgaste, né, e sacrifício oneroso para ele num primeiro momento. Agora, quando a sublimação é uma defesa, como a Adriana está falando, né, a pessoa mais reprime a energia, sublima no sentido que por uma castração educacional da família, uma castração da religião, ou por medo, ou por culpa, ou outros motivos que façam que eu negue, né? Então, reprime, né, a minha sexualidade, daí não há sublimação no sentido positivo do processo, né? Há um recalque no nível mais profundo, ou uma repressão que pode gerar realmente distúrbios, né? Tem muita gente que reprime de tal maneira que constrói uma neurose terrível a partir disso. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né, Adriana? E aqui é interessante a gente olhar exatamente porque tem três aspectos, né? As emoções têm três aspectos importantes que a gente precisa estar olhando, né? O primeiro é essa questão da carga energética que ela traz, a descarga e o movimento da libido. Então, é natural nessa questão da emoção da sexualidade dessa conúncio, dessa entrega, que seja assim, existe uma descarga também física, né? Biológica, e que não tem necessariamente que ser bloqueada, não, ao contrário, ela é importante porque é uma energia de vida, né? Eu sempre digo, se a sexualidade não fosse algo sagrado, Deus não nos colocaria como uma alavanca de progresso intelectual e moral, né? Então, existe uma carga energética necessária também para a nossa evolução, né? Aí vai ter o segundo, que é a questão do sabor e da cor dessa emoção na vida, e os condicionamentos ou hábitos. Então, eu não posso esquecer essa primeira questão, que é a carga energética que a emoção traz. E a segunda, do sacrifício, eu gosto de falar, né, essa questão do sacrifício como um ofício sagrado, né? Porque se eu pegar etimologicamente o que significa sacrifício, vem de sacro, né? Vem de sacro, ou seja, de sagrado, e ofício de trabalho. Então, seria um ofício sagrado, onde a alma consegue, de uma forma
amorosa transpor o que seria egoisticamente para uma só pessoa, para a família, e aí que a Joana fala, né, das outras, como esse amor vai evoluindo, ele sai dessa questão apenas de Eros, vai para a família, vai para a cultura, vai para a sociedade, vai para a natureza, né, para a proteção aos animais, e aí para o planeta. Então, esse amor, ele é uma energia que cresce, e esse ofício sagrado de poder ampliar isso. E que entra no segundo ponto, que a Joana fala muito da questão da educação dos sentimentos, e ela traz 4 passos, né, de como educar esse sentimento, como educar essa questão sem reprimir, né? Então, é interessante a gente ver que ela nos mostra, ela nos ensina como lidar com isso. Então, no primeiro passo, ela vai falar que acabar com a repressão e o medo dos sentimentos, que vai entrar bem dentro dessa pergunta, né, como que eu faço com isso, captando, né, com coragem de mantê-los na consciência. Então, eu preciso ter a coragem de entender que, sim, esse sentimento existe, está na minha consciência, portanto, se está na minha consciência, está no domínio da minha vontade e do meu sacrifício de poder deixar esse sentimento vivo sem atuar ou sem reprimir. Então, é difícil isso, né? Então, só esse primeiro passo já é uma coisa hercúlea, né? Porque é o que o Jung fala. Se lidar com a sombra o trabalho do aprendiz, lidar com ânima e ânimos, que tem a ver com projeção, para até entender a questão do amor, é uma obra-prima. Então, realmente um trabalho que essa alma precisa fazer, né? A alma precisa entender a diferença de instinto, de emoção e sensação, para que ele possa, então, trabalhar essa questão de manter esse sentimento vivo e, muitas vezes, sem atuar. Então, aí é um sacrifício. Aí, no segundo, deixar que este sentimento se expresse dentro de nós, sem atuar fora, muitas vezes, né? Ou seja, deixar que ele assuma uma imagem, deixar que ele assuma uma forma, e aí a pessoa pode expressar na pintura, na arte, mas olha, é diferente que existe algo vivo em mim e eu expresse na pintura, ou usar aquilo que o Freud dizia, porque a grande crítica que Freud teve, Jung teve de Freud, é que no caso da arte, o Freud colocou como a sublimação da sexualidade. E aí o Jung falou que ele não admite, essa questão está num livro dele que chama O Espírito da Arte e da Ciência. O Jung fala que ele jamais aceita que a arte seria uma neurose, porque quando eu faço, né, inconscientemente, a transposição de um instinto sexual para uma canalização, seria uma canalização neurótica, né? Então, de certa forma, o Freud estaria chamando isso de neurose. E Jung fala, não, a arte é energia psíquica se expressando. Então, olha a diferença. Então, eu mantenho esse amor vivo, e aí eu posso expressar esse amor conscientemente numa pintura, numa música, numa escultura, diferente de só deslocar, né? Eu não estou deslocando um sentimento, mas é o que ela fala, deixo vivo dentro de mim e isso se expressa numa imagem. Olha a profundidade disso, isso é muito complexo, né? Depois ele fala, a terceiro passo, fazer uma avaliação moral disso tudo, procurando entender o sentido emocional que esse sentimento traz, né? E a serviço de que está ali para a alma, e finalmente se posicionar adequadamente frente à avaliação, ou seja, não é atuar concretamente, mas deixar esse espaço interno para que esse sentimento exista e que se expresse na vida. Então, olha como é realmente uma arte lidar com as emoções e as sensações, os sentimentos, não é uma tarefa fácil. Realmente é o que a Joana fala, né? Não o próprio Jung, né? Que lidar com amor como que é, Gelson, que ela coloca aquele livro sobre o amor, que o Jung fala que é destinado apenas para os seus cavaleiros mais... Agora me fugiu o termo, né? Deixa eu ver se está aqui o livro. Mas para os seus mais fortes, né? Que o amor corajosos, né? São mais corajosos.
como para os eleitos, né, na verdade. Porque é isso, né? Você tem que ter a coragem de olhar para o sentimento sem reprimir, sem recalcar, né? Sem deslocar, né? Porque aí a gente vai usar, quando tem o medo do sentimento, todos os mecanismos de defesa possível para não olhar para isso. Em relação, né, Adriana, esses 3 aspectos das emoções, falou então desse primeiro aspecto como carga de energia, né, que envolve a descarga da libido, né, com a sua intensidade. Então a gente vê assim realmente que todo comportamento nosso vai ter uma resposta. Então, o primeiro aspecto das emoções que a Adriana trouxe é da resposta, ou seja, de uma reação frente à experiência do espírito, né? Nossa experiência, a gente é afetado pela vida, pela circunstância, e nós, naturalmente, damos uma resposta. E a emoção é, então, o fruto dessa resposta, que tem uma qualidade, porque já está envolvida a nossa capacidade de criar valores, né? E uma intensidade de acordo com a experiência que mobilizou e determinou, então, aquela resposta a nível do nível que me afetou, né? Daí a Adriana falou que o segundo aspecto seria, então, justamente que a emoção é direcionada, então, para a construção criativa do espírito, né? Dando sabor e cor, dando vida, né? E citação psíquica, né? Para a nossa dinâmica, né? Então ela dinamiza a vida, né? Em favor da arte, da beleza, da cultura, dando sabor e cor. E um terceiro aspecto são os condicionamentos ou hábitos ligados ao padrão vibratório, né? Porque essas emoções acabam, como é uma questão energética, a gente está ligado a uma energia fluídica, né? Então, as emoções, então, essa energia fluídica nesse nível mais primário, mas que, de uma certa maneira, está impregnada da nossa vibração mental. Então, essa energia fluídica vai assimilar as vibrações do espírito, da mente, né? E assim como assimila o conteúdo emocional, né? De uma certa maneira que é determinado inconscientemente, e vai transformar esse campo vibratório de acordo com o que a gente assimilou, né? Ou seja, as moléculas, né? Vão se envolver nessa atmosfera, ou seja, as emoções, consequentemente, não só cria hábitos, mas cria uma psicosfera sadia ou enfermiça em toda da pessoa que emite ou assimila aquela carga emocional. E a gente vai entrando em sintonia com as cargas emocionais que a gente se acostumou, ou que está ligado ao nosso valor, assim como na comida. Tem gente que gosta de comida mais salgada, mais ácida, mais picante. Nós também nos acostumamos de um certo tipo de vibração. Então, eu gosto de vibrações mais violentas, filmes de violenta, interesse por assuntos violentos. Gosto de provocar um pouquinho de dor no outro, ou seja, eu sou tomado por esse campo psíquico onde as minhas emoções estão mobilizadas dentro desse universo, né? E eu gosto das coisas com essa carga daí, né, maior, né? Então, e se a coisa é muito branda, muito suave, aquilo parece que não tem interesse, desinteressa. Por quê? Porque eu criei um hábito mental que corresponde a um padrão emocional também, né, gente? Então, esse é um terceiro aspecto da emoção e de como a gente tem que trabalhar justamente para que a gente possa educar o nosso gosto, né? A gente vai educando, né, nosso gosto, né? E vai tendo gosto por outras coisas novas que antes a gente que não era interessante. Então,
nesse processo, né, a gente vai, de uma certa maneira, educando a emoção e sabendo saborear a realidade a partir de outras experiências, com outro sabor, com outra forma de gratificar, que não era aquela anterior, que se gratificava por coisas mais violentas, ou mais primitivas, ou mais negativas. Então, a gente vai mudando, e com isso, o campo mental e o teor emocional também vai mudando por consequência. Eu achei o livro, né? Tá aqui, é o Jung sobre o amor, que ele diz assim: o amor é como Deus, ambos só se oferecem aos seus serviçais mais corajosos. Então, a necessidade dessa coragem de olhar para esse sentimento, né, amor, e compreender e estar podendo educar essas questões, né, desse contexto, esse vaso, né, conforme Paulo nos colocou. E aqui a Kedna coloca que no volume, né, o livro Amor como Solução, a Joana vai colocar no capítulo 14 que os sentimentos e emoções, né, ela esclarece sobre esse tema. Então, é só para colocar aqui, sim, na série psicológica, ela vai estar desenvolvendo em vários momentos, né, essa evolução, né, do sentimento amor, e é muito importante da gente ver como algo... se a gente conseguir esse tema só para essa encarnação, já está sendo muito importante, né, para o nosso progresso, né, para a nossa evolução moral e espiritual. Eu queria retomar agora, Adriana, o último pergunta desse item, paixões, né? Porque são 5 questões que Kardec faz, mas são extremamente profundas, né? Vai da 907 a 911, né? E ele começa assim: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Então, olha só, Kardec está provocando. Olha, mas as paixões são tão fortes, tão maior do que a gente. Será que realmente não existem momentos que elas são tão... essa força da natureza é tão grande que realmente é humanamente impossível a gente dominar, superar? Aí o que responde os espíritos? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Olha só a contradição. Então, eles dizem, olha, vocês são contraditórios, na verdade, vocês não querem mudar. Então, tem dois elementos aqui que os espíritos estão colocando que é muito significativo. Ou seja, como a Adriana já finalizou antes, o querer, a vontade, é uma força mais poderosa que a natureza. Nós somos dotados de uma força que supera tudo, gente. A força criativa do espírito e a vontade, essa potência do espírito de se autodefinir, de se autodeterminar, de superar. Então, e a gente tem que realmente... Então, a natureza, ela realmente tem que ser forte para nos provocar. Se a natureza não desafia o espírito, como é que a gente vai despertar a força que a gente tem dentro de nós? E essa força só vai ser reconhecida pelos desafios da vida. Então, né, de uma certa maneira, essas paixões não são irresistíveis. Elas são fortes para despertar a força maior ainda que habita na nossa natureza. E aí tem o segundo aspecto da resposta, que, olha, no fundo, então, disse que querem, mas vocês escondem ainda esse querer. No fundo, tem um outro querer que gosta da coisa, né? Gosta que tem satisfação com aquele tipo de sensação, tem satisfação com aquele tipo de carga emocional, tem satisfação de provocar, de estar preso ao poder ou à violência, ou seja, qualquer outro tipo de emoções negativas, né? Então,
a gente diz que quer, mas torce que não aconteça, né? Eu não quero, né, tal coisa, mas eu torço que, no fundo, a vida me apresente e eu posso não mudar. Então, diz ainda assim, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência de sua inferioridade. Ou seja, eu quero viver ainda no charco, eu quero viver na lama, eu quero viver nesse estado vibratório da qual eu respiro e me alimento, né, disso. Aquilo me satisfaz, né? Compreende a sua natureza espiritual aquele que a procura reprimir. Vencê-la é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, de uma certa maneira, né, a gente realmente tem que começar a não botar culpa no corpo, nos instintos, né? A gente tem que botar a culpa. Isso é corporal, isso é do meu instinto. Não, mas o instinto em si é um mistério, gente. A gente não sabe o que é o instinto, né? Assim como o arquétipo, o que a gente tem são manifestações do instinto, manifestação do arquétipo. Isso já está já está então transformado pelo espírito, já está elaborado por nós. Então, botar a culpa no instinto é dizer assim: eu sou incapaz de ser dono de mim mesmo, ou eu não quero me responsabilizar pela minha vida, e é mais fácil dizer assim, deixar me levar pelo movimento da vida, né? Porque no fundo aquilo no fundo eu quero, aquilo de uma certa maneira me gratifica, me realiza de uma certa maneira, mesmo que depois isso possa gerar dores e ranger de dentes, como diz o Evangelho. Eu quero fazer uma ampliação, Gelson, dessa parte, não sei se eu posso, claro, acho que dá tempo claro. ainda. Aqui é importante a gente fazer uma amplificação, porque quando Kardec coloca aquele que procura reprimi-las, né, que compreende que a natureza espiritual tal, ele não está falando do mecanismo de defesa, repressão, porque se a gente contextualizar, isso daqui foi escrito no final do século XIX, portanto, não existia psicologia ainda, e nós não tínhamos conceituados os mecanismos de defesa do ego. Então, aqui, quando Kardec fala desse procurar reprimir o instinto, é isso, né? Seria segurar esse impulso. Conter, né? Conter. Aqui, o sentido da palavra reprimi-las é de conter o instinto. Então, é legal que a gente pense isso, porque senão a gente vai falar assim, olha aqui, ó, Kardec está falando que é para mim reprimir, sim, o sentimento, o instinto. Mas não é esse o mecanismo da repressão que é trabalhado na psicologia. Então, veja como é confuso, né? Sempre a gente precisa contextualizar quem escreveu, em que momento que escreveu, em que ano foi escrito, para a gente entender, será que ele está se referindo ao mecanismo de repressão ou não? E aqui, para terminar, é muito legal que na 912, Kardec pergunta assim, né? Aí ele traz, né, o bálsamo, ele vai, mexe com a gente, deixa a gente descabelada, e no fim ele traz uma bússola, olha que legal. Ele pergunta na 912, qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Ou seja, existe um instinto, existe um impulso, ele não pode me sobrepujar, porque senão eu sou escravo do instinto, mas como que eu vou fazer? E a resposta é uma palavra, né? Esses espíritos de luz são uma coisa, eles dizem tudo numa palavra só. Aí eles respondem, praticar a abnegação. E aí eu fui, claro, né, trazer, né, para a gente entender o que é a abnegação. Olha, a abnegação significa ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou de um princípio. Olha que lindo! Isso é o sacrifício. Então, eu sacrifico algo meu, algo importante, algo forte, em benefício de alguma coisa além. Veja, olha, aí é o sacro ofício, é o ofício sagrado.
é uma dedicação extrema ou altruísmo. Na religião, é uma renúncia ascética à própria vontade, em função dos anseios místicos ou princípios religiosos, que é isso que fala da vontade. Então, veja, ele traz a vontade, mas aqui fala que eu renuncio à própria vontade em benefício de algo maior. Então, eu vou sacrificar o meu desejo, a minha vontade, em prol de um bem comum. E na ética seria um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de um imperativo ético. Olha que lindo, né? Poder olhar essa questão da abnegação como algo, mas estando consciente para mim, eu estou consciente desse sentimento, eu tenho esse sentimento vivo, mas eu vou abdicar nesse momento. E se é sentimento, em algum momento isso vai poder ser trabalhado e vivido e sentido e colocado em prática. Então, é muito bonito olhar, né, como a espiritualidade nos traz a questão e nos vão mostrando caminhos. Então, Joana vem resgatar tudo isso e ensinar como, né? Vai dando mecanismos pelos quais a gente possa viver a doutrina espírita em nossa vida, não apenas de uma forma teórica, mas de forma vivencial, que é a grande proposta dela, né? É interessante, né, Adriana, porque realmente, nessa questão da abnegação, tu resumiu bem a diferença aí entre a repressão, né, a castração, o recalque e a direção, né, o ato sacrificial consciente de entrega, aonde a atitude do ego é fundamental. Então, a gente tem esse ego que está autocentrado nele, né, na atitude egoísta de querer fazer outras coisas dele, e tem o ego abnegado, né, que abdica do controle do seu ego, dessa visão mais limitada, em favor de algo maior. Então, quando a gente tem um ideal, né, quando a gente tem algo maior, fica mais fácil da gente poder abrir mão daquilo que é pequeno, mas que naquele primeiro momento é muito grande para a gente. Puxa, né, quanto sacrifício a gente faz, né, quando algo tem valor. Quantas mães não se sacrificam pelos filhos, né? E aquele sacrifício para elas parece tão fácil, porque não é fácil, né? Mas sim, o amor e o ideal faz com que elas se movem numa força extraordinária e conseguem superar e abdicar de outras coisas em nome daquele amor, daquele ideal. Então, tudo que é algo que é grande. Então, buscar coisas grandiosas no sentido espiritual, valores, ideais, é uma forma de poder dar nova direção à nossa libido e conseguir superando justamente essas cargas emocionais e impulsos do nosso passado, né? Porque a proposta do Jung, eu gosto muito de um momento que ele escreve que ninguém pode fazer história se não quiser arriscar tudo, né? Ou seja, a capacidade de levar a experiência da nossa vida, né? Da nossa própria vida, até o amargo fim, e declarar que a minha vida não é simplesmente uma continuação do passado, uma consequência do meu pai, da minha mãe, ou dos impulsos que me levam, mas sim um começo, uma atitude, uma construção, ou seja, uma opção minha consciente, né? E que isso se dá não tentando controlar a vida, porque essa abnegação não é também a questão do ego que quer evitar as dificuldades da vida, porque o Jung vai colocar, né, que todos os maiores problemas da vida, todos os importantes problemas da vida são fundamentalmente insolúveis. A gente não está aqui para resolver problemas. Tem problemas que a gente não vai resolver. A morte a gente não vai resolver. A traição, a dor de uma paixão frustrada. A gente não vai controlar isso. Em algum momento, tu vai ser traído,
abandonado, alguma vez alguém vai morrer, alguma momento da vida vai te tirar uma coisa importante da tua vida, vai mudar o curso da experiência, está numa direção e a vida te coloca em direção a outro movimento. Então, de uma certa maneira, essa polaridade que a vida tensiona é inerente à própria vida e que, de uma certa maneira, então, qual é o convite da abnegação que a Adriana colocou ali? Que as coisas não têm que ser resolvidas do ponto de vista do conteúdo do ego, mas superadas. E a superação não é mudando a vida, é mudando a mim. Eu supero na medida que eu me transformo e aquilo perde o valor que tinha antes. Perde o caráter negativo, perde a força que tinha antes. Por quê? Porque não mudei aquilo, porque às vezes tem coisas que eu não vou mudar outro. Eu não vou mudar o meu corpo, eu não vou mudar as questões da vida que vão se impor, mas eu posso superar isso, na medida que eu entender o significado e encontrar caminhos que me ajudem, né, a encontrar esse desenvolvimento da minha personalidade, né, que é uma das coisas mais difíceis, né, que se pode ter, mas tudo que é bom é difícil, né, gente? Então, essa é a tarefa que Joana nos propõe, de uma postura consciente, vivendo de maneira inteira, sem fugir da gente mesmo, e reconhecendo que as emoções é um campo belíssimo, onde o espírito pode estar ali se experimentando, mas que exige, da nossa parte, o máximo de cada um. Então, esse é o grande desafio. Adriana, alguma coisa mais para a gente encerrar o nosso encontro? Bom, eu quero encerrar, né, com uma mensagem da Joana do Amor Imbatível Amor, que ela traz esse sentimento, né, maior que é o amor. Então, ela diz: quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona a paz. O amor é o estímulo permanente. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Que possamos nós, então, aprender, né, árdua tarefa, mas tão importante tarefa de aprender a amar, né? Obrigada. Com certeza, né? E a Maristela faz uma provocação, se é possível continuar, né, esse tema que para ela foi bem importante. Quem sabe, né, Adriana, em algum outro momento de retoma, né? Porque realmente é um tema que tem muitas questões, as raivas, as emoções secundárias para esconder emoções primárias. Então, realmente é um universo bastante profundo, né? Mas aí a gente encerra com essa linda mensagem que a Adriana nos leu aí, e vamos lá buscar em Joana, que ela tem muito elemento para nos oferecer em favor dessas questões. Então, nosso abraço a todos, nosso agradecimento a todos que estiveram conosco, né, compartilhando dessa reflexão, e até o nosso próximo encontro, então. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos.